Neste ano de 2018, nós teremos um crescimento de PIB que poderá ultrapassar aí 2,5% ou até 3%. Se isso se confirmar, efetivamente, nós temos que reconhecer que o caminho adotado em termos de economia foi um caminho correto. A prioridade das prioridades deve ser a geração de empregos. É isso que as pessoas vão buscar no debate eleitoral, né? Eu tenho certeza que sim. Questão. A gente está aqui gravando no Museu do Senado e a gente tem uma manifestação hoje do lado de fora, por isso o som está um pouquinho diferente. Mas vamos continuar aqui com a nossa entrevista. O PIB cresceu 1% no ano passado, puxado pelo agronegócio. É um crescimento pequeno? A retomada está muito lenta? Na verdade, depois de muitos anos de crescimento negativo do PIB, se verificou o primeiro ano de crescimento positivo. Portanto, não é possível dizer que nós crescemos 1%. Nós temos que entender que crescemos 1% e paramos de regredir, paramos de retroagir. Portanto, houve um avanço muito significativo. Se nós vimos o Brasil ficar 10% mais pobre nos últimos 8 ou 10 anos, no momento em que ele consegue recuperar 1%, temos que considerar que ele avançou. Não só este 1%, mas também conseguiu eliminar aquele crescimento negativo que gerou muito desemprego, trouxe a inflação de volta, promoveu o aumento da taxa de juros, criou a instabilidade política e a insegurança econômica. Isso tudo, evidentemente, nós queremos e desejamos ver ultrapassado, com mais um ano, no caso este de 2018, de avanço na economia. É claro que a economia avança porque o país é grande, porque o povo é trabalhador, porque há uma recuperação da confiança dos investidores na política econômica que se pratica hoje no governo federal. Agora, esse crescimento, muito baseado no agronegócio, é atribuído principalmente à super safra de grãos. Isso não é muito inseguro para a economia, se basear no crescimento do agronegócio, dos grãos, ou no boom de commodities, como foi no passado? Na verdade, a produção agrícola ela é cíclica, então ela tem 2 safras por ano na maioria das culturas e por isso mesmo quando há um crescimento na produção agrícola e também na produção de carnes e na produção de proteínas, o reflexo, o resultado é quase que instantâneo, porque planta, colhe e vende. Você tem um ciclo muito curto e, na verdade, o país, o Brasil hoje, tem uma grande expressão econômica no mundo pela produção agrícola e pela exportação de produtos agrícolas. Então, tudo isso favorece o agronegócio e faz o agronegócio ser o grande puxador do percentual de crescimento do país. Agora, o agronegócio cresce e logo em seguida as outras áreas da economia crescem também. Isso já foi visto e observado em outras épocas, porque se o agronegócio avança, ele proporciona e produz um giro do dinheiro, produz uma movimentação e uma reativação da economia. É mais caminhão transportando, é mais gente se alimentando bem, é mais comércio vendendo carros, vendendo material de construção, vendendo equipamentos agrícolas. Então não é apenas a produção agrícola, não é apenas o produto agrícola que conta, você tem que contar que a cadeia produtiva também vai ter crescimento e vai refletir em outras áreas. Por exemplo, venda de veículos não é considerado no agronegócio, venda de veículos é considerado na atividade industrial e na atividade comercial. Então, se o agronegócio vai bem e compra veículos, o reflexo virá logo em seguida na área de produção e na área de comércio de veículos, por exemplo. Nesse momento, a gente tem uma guerra comercial entre China e Estados Unidos, taxando os produtos um do outro. A América Latina possivelmente vai se beneficiar dessa guerra comercial. A gente pode ter um novo boom de commodities no Brasil? Desde o início do governo Trump, nós estamos apostando no crescimento e na maior atividade econômica, principalmente na exportação do Brasil.
Todos nós lembramos que quando o Trump assumiu nos Estados Unidos, ele imediatamente revogou o acordo que havia dos Estados Unidos, feito ainda no governo Barack Obama, com outros países para fazer a Aliança do Pacífico, unindo todos os países que têm proximidade com o Pacífico para formar um bloco comercial independente. Quer dizer, no momento em que o Trump toma aquela decisão, ele tira os Estados Unidos de um grande mercado consumidor e comprador, que são aqueles países asiáticos e também os países da América do Sul que têm ligação com o Pacífico, e torna os Estados Unidos isolado. Consequentemente, o Brasil passa a ter mais oportunidades de negócio. Agora, quando surge essa disputa comercial, tributária e cambial entre Estados Unidos e China, de novo, o Brasil tem vantagens e tem possibilidades de ampliar a sua área de atividades no comércio internacional, o que é muito positivo e benéfico para o nosso país. Agora, isso significa uma mudança de orientação na política externa brasileira, aproveitando aí a experiência que o senhor tem na Comissão de Relações Exteriores, porque o Brasil antes estava negociando com vários blocos diferentes, no BRICS, Mercosul, Acordo Mercosul-União Europeia. Agora houve uma reorientação em direção aos Estados Unidos? Sim, o Brasil precisa fazer alterações na sua política comercial externa, porque a política internacional na questão comercial está mudando. Não é uma questão de o Brasil querer ou não querer, é uma questão de necessidade, porque ou nós mudamos a nossa estratégia e a nossa forma de agir, ou nós podemos correr riscos de não avançar e outros avançarem no nosso lugar. É evidente que ocupar mais espaços e oferecer mais produtos e manter uma estabilidade cambial são ações importantes. Eu tenho certeza que nós vamos contabilizar nos próximos meses e nos próximos anos um crescimento muito expressivo na venda de produtos brasileiros, não só no agronegócio, mas em todas as atividades para todo mundo. Eu, como senador de Santa Catarina, por exemplo, posso falar que o meu estado vem experimentando nesses últimos meses um crescimento muito expressivo na exportação de carnes, tanto carne de frango como carne de suíno. É evidente que tivemos um problema agora recente por conta de mais uma operação desenvolvida no âmbito do judiciário, no âmbito da segurança pública e também da vigilância sanitária, que gerou uma suspensão das exportações de produtos brasileiros, principalmente para a Europa e para a Ásia. Isso trouxe prejuízos e ainda traz prejuízos para Santa Catarina, para a cadeia produtiva, para a nossa agroindústria, mas a gente tem confiança de que isso em breve será superado, porque na verdade houve uma descoberta apenas em uma unidade de produção de uma contaminação por salmonela em pintos que foram produzidos para depois serem alimentados e se transformar em frango e, portanto, em carne, e por conta dessa questão sanitária se criou um problema de dimensão nacional que prejudicou o Brasil e prejudicou mais ainda o meu estado, Santa Catarina. Mas eu tenho a certeza de que isso são episódios que a gente consegue superar graças à credibilidade que Santa Catarina tem e que o Brasil tem no mercado internacional, e já já nós vamos ter outra vez grandes vendas e grandes atividades e contratos realizados no exterior em benefício do país. Senador, e o que o Brasil tem que fazer para aproveitar esse mercado internacional favorável para que o crescimento econômico brasileiro seja sustentável, ou seja, para não repetir erros do passado? Bom, primeiro é necessário que o governo entre em ação, porque o governo pode estabelecer entendimentos com governos de outros países, estabelecendo um aumento de cotas na venda de produtos, viabilizando a apresentação e a comercialização de mais produtos, de novos produtos, porque nós não podemos ficar a vida inteira vendendo café, vendendo minério de ferro e vendendo carne. Nós temos que também, e soja, nós temos que vender outros produtos. E, obviamente, isso depende de o governo
abrir com os outros governos as condições comerciais para isso. E aí, depois desse mercado ter sido aberto, obviamente dependerá dos nossos empresários, dos operadores do comércio exterior, irem em busca de clientes, irem em busca de compradores, que isso o governo não faz. O governo não vai procurar o importador alemão, o importador francês, o importador americano. Isso quem tem que fazer é a iniciativa privada. Mas, obviamente, que o governo brasileiro pode estabelecer, dentro de critérios de cotas, dentro de critérios de regulamentações e de condições fitossanitárias, o espaço necessário para que o produto brasileiro esteja presente no mercado internacional. Esse crescimento econômico de 1% também é atribuído à queda na taxa de juros. A gente teve uma queda expressiva, mas essa queda não chegou ao mercado. Por que isso não acontece? Bom, na verdade, o efeito de ações e de decisões econômicas nunca é instantâneo. Não há como você tomar uma providência econômica hoje e querer que o resultado se manifeste em poucas semanas ou poucos dias. Quando o juro baixa, é preciso entender que é necessário que se utilize um tempo para que a economia absorva aquela decisão e se sinta motivada a utilizar essa concessão. Quando o juro baixa, é porque o governo tomou atitudes que fizeram com que houvesse mais circulação de moeda, tanto no sistema financeiro como no mercado. Eu lembro que o governo federal decidiu, no ano de 2016, retirar do BNDES 100 bilhões de reais e colocar no caixa do governo para pagar dívidas. É um dinheiro de grande monta, de grande expressão, que nos tempos do PT, o governo federal havia destinado ao BNDES para o BNDES dar financiamento para empresas, comprarem máquinas, por exemplo. Só que o governo do PT esqueceu que a máquina que foi comprada com financiamento produz alguma coisa e essa alguma coisa tem que ser vendida no comércio. Aí, quando o juro sobe, a máquina vai produzir algo que não se vende porque a pessoa não quer comprar, porque acha o juro alto. Então, você tem que tomar uma decisão como aquela de recolher 100 bilhões do BNDES, diminuir a dívida pública e quando você diminui a dívida pública, o juro baixa automaticamente. Quando você estabelece limites de déficit público, você não vai trabalhar com especulação financeira do mercado financeiro, portanto o juro baixa mais um pouco. Se você controla a inflação, ou seja, gasta menos do que arrecada, você também tem outro fator que contribui para a redução da taxa de juros. E, evidentemente, a produção industrial e a atividade comercial começa a sentir o efeito desse juro reduzido, não instantaneamente, mas ao longo de um prazo, de um trimestre, de um semestre. Ali vai se perceber o quê? Crescimento do PIB. Existem informações ainda não oficiais de que neste ano de 2018 nós teremos um crescimento de PIB que poderá ultrapassar aí 2,5% ou até 3%. Se isso se confirmar, efetivamente, nós temos que reconhecer que o caminho adotado em termos de economia foi um caminho correto. Se permitiu, por exemplo, que os empresários pudessem parcelar os seus débitos de tributos, se permitiu que quem tivesse dinheiro no exterior, depositado dinheiro limpo, dinheiro honesto, pudesse trazê-lo de volta para o Brasil e pagando um determinado imposto. Se permitiu agora com a votação que fizemos no Congresso Nacional com a derrubada do veto, que as pequenas e microempresas pudessem parcelar os seus débitos com o Simples. Mas esse veto não traz um impacto para o orçamento? Impacto de 13 bilhões teria sido calculado? A verdade é a seguinte, o micro e pequeno empresário não estavam conseguindo pagar sua dívida. Então você tem duas opções, ou não cobra nada ou cobra em prestação. Se você não cobra nada, você não tem nada. Se você cobra em prestação, você vai recebendo aos pouquinhos.
É uma renúncia que se paga lá na frente? Sim, não é nenhuma renúncia, é uma espécie... Você, veja bem, quem está atrasado com tributo paga juros e paga multa sobre esse atraso. O que se fez com esse refis do Simples foi eliminar exatamente a penalidade, mas não se eliminou o valor efetivo do tributo. Portanto, o governo não pode viver e nem querer solucionar seu problema cobrando multas, que alguém vai ter que pagar porque a economia foi mal. Essa renúncia que se diz que o governo está fazendo, na verdade não é uma renúncia, porque se nunca tivesse havido a recessão econômica, aquele microempresário teria pago o seu imposto em dia e a multa não iria existir de qualquer forma. A gente pode dizer que esse governo fez uma opção pelo corte do gasto público e abandonou aquelas políticas de estímulo ao consumo que existiram no passado? O que nós precisamos e queremos é crescimento econômico. Poderia-se alcançar um crescimento econômico com providências populistas, providências simples, como, por exemplo, reduzir a quantidade ou a alíquota de determinados impostos. Isso, em tese, deveria baratear o produto e haveria um maior consumo de produtos. E, consequentemente, por haver um consumo maior de produtos, poderia-se imaginar que haveria, no final das contas, o mesmo volume de arrecadação de tributos. Porque se você vende 10 coisas por 10, você tem 100 e vai cobrar imposto sobre 100. Agora você também pode vender 12 coisas por 9 e ter o mesmo volume de recursos envolvido e o imposto continuará sendo o mesmo. Acontece que é preciso mencionar, existe um déficit público. Ou seja, o governo não trabalha com sobras, o governo trabalha com negativos. E esses negativos eles vêm se acumulando há muito tempo, não apenas na questão da previdência social, mas no custeio da máquina pública e na necessidade de investimentos que o governo precisaria fazer em todo o país, em infraestrutura, em saúde, em educação. Então o déficit que nós temos, primeiro precisa ser vencido. Quando esse déficit for vencido, nós poderíamos falar em redução de carga tributária. Como não podemos hoje falar de redução de carga tributária, é preciso encontrar outros mecanismos de estímulo para que a economia avance, e aí isso se faz, obviamente, pela liberação de crédito, com juro mais baixo, isso se faz pela liberação, por exemplo, de fundo de garantia, como foi feito recentemente. Essa liberação não seria, então, uma contradição dentro dessa política econômica? Não, porque, seria uma medida heterodoxa? O que nós precisamos é fazer com que o produto, mesmo que ele continue custando 10, naquele exemplo que eu dei, você consiga que as pessoas comprem mais aquele produto e vamos vender 12 produtos daquele do mesmo jeito, graças a essas ações que o governo desenvolve. A própria geração de empregos no país pode aumentar a produção e o comércio de bens de consumo. Porque mais gente empregada, mais gente com renda, mais gente com renda, mais consumo, mais impostos, menor o volume da dívida. O governo começa a resolver o seu problema de déficit. Na medida em que o governo resolve o seu problema de déficit, o juro vai caindo, quer dizer, tudo é um ciclo. Na Alemanha, por exemplo, se você tiver dinheiro e for levar esse dinheiro a um banco para guardar o dinheiro no banco, na sua conta corrente, você tem que pagar para o banco cuidar do seu dinheiro. No Brasil é diferente. No Brasil, se você deixar um dinheiro no banco, o gerente do banco vai lhe perguntar, você quer deixar esse dinheiro aqui por 30 dias? Quero. Muito bem, o banco vai lhe pagar 1, 2, 3% para que você deixe o dinheiro no banco. Na Alemanha, você paga 1, 2% para que o banco cuide do seu dinheiro. Você gasta. Obviamente, por quê? Porque a Alemanha tem as contas públicas absolutamente regularizadas e não tem déficit público. Se a Alemanha não tem déficit público, ela não precisa pegar dinheiro emprestado no banco para pagar a conta no final do mês. É o que acontece no Brasil. O governo federal precisa sempre buscar mais dinheiro no mercado para honrar seus compromissos. Se o governo busca dinheiro nos bancos e no sistema financeiro para honrar seus compromissos, esse dinheiro faz falta para quem compra geladeira, para quem compra um carro, para quem quer reformar sua casa. E como é que o povo sente isso? Com a taxa de juros alta.
Então é uma questão que a gente deve considerar todas as vezes que analisa a economia como um todo. É uma questão política muito grave, muito séria, que envolve todo o país, todos os segmentos, mas que, no nosso caso, devido à nossa grandeza, à nossa pujança, ao trabalho da nossa gente, ao espírito empreendedor dos nossos empresários, graças a tudo isso, eu tenho certeza o Brasil vence e vai crescer de novo, porque não há mais espaço para o erro. Não tem mais como o governo gastar mais do que arrecada. Acabou-se o tempo da pedalada fiscal, acabou-se o tempo do decreto assinado nas noites palacianas, tirando dinheiro daqui, botando para ali. Tudo tem que ser mais transparente, tudo tem que ser mais claro. O senhor citou o desemprego. Hoje esse é o maior desafio na economia brasileira, porque por mais que haja uma retomada do crescimento, o desemprego ainda continua alto e houve até uma retomada do emprego, mas do emprego informal e não do emprego com carteira assinada. Como quebrar esse ciclo, senador? Veja, eu estive em Santa Catarina, dia desses, visitando alguns municípios e conversando com alguns empresários. Existem indústrias no meu estado que a questão de 10 anos atrás trabalhavam em 3 turnos por dia. Portanto, elas funcionavam de segunda a sexta sem parar. Hoje trabalham em 2 turnos, algumas até em 1 turno. Portanto, a mesma máquina que fabrica determinado produto e poderia estar fabricando por 3 períodos, fabrica em um único período. A mesma máquina que empregaria 3 trabalhadores, um no primeiro turno, um no segundo, um no terceiro, está usando hoje apenas 1 trabalhador. A geração de empregos, ela é, sem dúvida, muito importante. Porque na hora em que você vai fazer aquela máquina funcionar por 3 turnos, você contrata mais 2 trabalhadores e esses 2 trabalhadores vão ter renda. E se eles têm renda oficial, eles vão pagar fundo de garantia, eles vão recolher INSS, eles vão recuperar crédito no comércio, porque o comércio só dá crédito para quem tem comprovadamente emprego com renda mensal garantida. Você vai ver toda uma movimentação, uma cadeia funcionando. É preciso, por isso mesmo, dizer que a prioridade das prioridades deve ser a geração de empregos. E com certeza é isso que as pessoas vão buscar no debate eleitoral, né? Eu uma tenho resposta para essa sim. questão. Agora, para que nós tenhamos mais empregos e geração de empregos e de empregos formais, é preciso que a economia esteja e seja estimulada por todas aquelas outras razões que eu coloquei há pouco. Senador, aproveitando que o senhor também é líder do PSDB aqui no Senado e a gente falou de eleições, a candidatura do governador Geraldo Alckmin já está certa dentro do partido? No partido se abriu um prazo para a inscrição de quem quisesse disputar a eleição pelo PSDB. O governador Geraldo Alckmin foi o único que confirmou a sua intenção. Ele hoje reúne todas as condições para ser o nosso candidato e, obviamente, vai se dedicar agora à campanha eleitoral. Muitas discussões, muito debate é feito a respeito da eleição presidencial, porque este candidato já tem 20%, aquele já tem 30%, o outro tem mais, o outro tem menos. Isto de forma alguma preocupou ou preocupa o PSDB. Quando o Geraldo Alckmin começar a percorrer o Brasil para falar para as pessoas quais são as suas ideias, qual é o seu programa, qual é o seu projeto, eu tenho certeza que ele começa a crescer nas pesquisas. E as alianças preocupam o partido? Porque todos os grandes partidos estão com o plano de lançar candidato, né? O próprio MDB, o DEM... Não há problemas, porque é uma eleição de 2 turnos e, como eu disse, a nossa convenção nacional será no final de julho e eu participo de todas as discussões, eu sou vice-presidente, um dos vice-presidentes do PSDB no Brasil e eu posso dizer que a partir de julho daí nós teremos a convenção. E nesta convenção vamos ver quem é que pode estar aliado conosco
participando da nossa chapa. Eu agradeço a presença no programa Salão Nobre e até a próxima. Muito obrigado pela oportunidade e um abraço a todos.